Olá, estamos começando mais um Trânsito em Ação, um programa que tem o objetivo de levar informação de qualidade sobre mobilidade urbana e trânsito sustentável, de uma forma educativa e preventiva, o que é bom para todos nós. Hoje falaremos, em continuidade, sobre uma infração penal prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 1997. Pois bem, o artigo 303 trata da infração de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. No outro vídeo tratamos do homicídio culposo, tirar a vida de alguém de forma culposa. Nessa outra infração do artigo 303, não é o homicídio, mas a lesão corporal culposa. Nessa infração, a pessoa continua viva, mas foi lesionada. Ok? Essa infração não é dolosa, ela é culposa. Seria dolosa se o infrator, por exemplo, pegasse um pedaço de pau, um instrumento cortante, um instrumento contundente, e uma pedra, uma arma de fogo, e agisse contra a integridade física da vítima, causando propositadamente, intencionalmente, ou seja, de forma dolosa, a lesão corporal. No caso do 303 do CTB é diferente. Aqui foi disciplinada a lesão corporal culposa, ou seja, aquela que foi praticada por negligência, imprudência ou imperícia. Negligente é aquela pessoa que agiu relaxadamente, de forma displicente, e aí acabou causando na direção de um veículo automotor lesão corporal culposa para outro. Ou também ele pode agir de forma imprudente. Como é agir de forma imprudente? Criar desnecessariamente um perigo. Por exemplo, avançar o sinal vermelho. Ele criou um perigo de forma desnecessária e acabou causando lesão corporal culposa numa outra pessoa. Também temos a lesão corporal culposa ocorrida por imperícia. Ou seja, o infrator, aquele condutor do veículo automotor, pressupunha-se que ele tinha habilitação técnica, capacidade para dirigir o veículo automotor, porém não tinha. Ele não estava realmente preparado para dirigir um veículo, por exemplo, numa situação de emergência. Ao invés de acionar o freio, acaba se atrapalhando todo por nervosismo e não ter o conhecimento, a habilidade, a competência adquirida, e acaba, ao invés de frear, acaba acelerando o veículo e causando lesão corporal em outra pessoa. Pois bem, qual é a consequência criminal, penal que a pessoa está sujeita? O juiz poderá, diante da prática de uma lesão corporal culposa na direção de um veículo automotor, aplicar a detenção que vai de 6 meses a 2 anos. Veja que é uma pena branda. Uma detenção não é nem reclusão, é detenção de 6 meses a 2 anos. Além dessa pena privativa de liberdade, o juiz pode aplicar ainda a suspensão ou proibição. Por que suspensão ou proibição? Se a pessoa já tem a permissão para dirigir ou a sua habilitação para dirigir um veículo automotor, ficará suspenso. Se ele ainda não tem, o juiz aplicará um prazo de proibição de que se obtenha. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 303 do CTB disciplina assim: aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do 302. Quais são essas hipóteses? Nós teremos, então, um agravamento aqui, né? Uma causa de aumento de 1/6 até a metade, se
o infrator que causar a lesão corporal não possuir a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então aumenta de 1/3 à metade. Lamentavelmente, há muitas pessoas dirigindo sem permissão ou sem habilitação. 2. Também causa aumento de 1/3 até a metade. Praticar a lesão corporal culposa na faixa de pedestre ou calçada. Aqui também, ainda mais reprovável a conduta do infrator, porque acabou causando uma lesão corporal culposa na vítima que estava na faixa de pedestre, que estava na calçada, então merecidamente receberá essa causa de aumento de 1/3 até a metade. Terceiro, causou lesão corporal culposa e deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo, sem risco pessoal para a vítima do acidente. Então, causou lesão corporal, não prestou socorro, também aumento de 1/3 até a metade. E quarto e último, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo um veículo de transporte de passageiros. Nessa hipótese, também ainda mais reprovável, porque deveria tomar cuidados ainda maiores, e estamos diante de um motorista profissional. Então, justo também que se aumente a pena de 1/3 até a metade, por ocasião da sentença, se o juiz criminal verificar essa hipótese. Também o artigo 303 estabelece o seguinte. Ele diz assim no parágrafo 2º: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos. Presta atenção nesse detalhe. Aqui já não estaremos mais diante de uma pena punida com detenção, mas é reclusão. E a pena também não é mais de privativa de liberdade de 6 meses a 2 anos, mas de 2 a 5 anos. Aquilo que era o máximo no caput, na cabeça do artigo 303, agora é o mínimo no parágrafo 2º. Lá era de detenção de 6 meses a 2 anos, e agora no parágrafo 2º é de reclusão de 2 a 5 anos. Quando? Quando essa lesão corporal culposa for praticada nas seguintes circunstâncias, e sem prejuízo ainda de outras penas previstas nesse artigo, olha só, se o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Pois bem, existe a necessidade de que o conhecimento adquirido agora ocorra uma conscientização. Sobre o quê? Que no dia em que a pessoa ingerir bebida alcoólica, ela não deve dirigir. Mais da metade dos acidentes, e estatisticamente comprovados, que mais da metade existe o binômio álcool-direção envolvido. Um dos motoristas ingeriu bebida alcoólica. Por isso, a necessidade de punir mais severamente, com reclusão agora e não detenção, e com uma sanção de 2 a 5 anos, e não mais de 6 meses a 2 anos. Para maiores informações a respeito do álcool e as suas consequências legais, a forma de aferição, os tipos de embriaguez e mais outras responsabilizações, sugiro que você assista a um outro vídeo disponível nesse canal, que é uma palestra proferida no grupo Alcoólicos Anônimos, no AA, com essa temática, onde você poderá obter mais informações sobre a questão do álcool, sobre as consequências no Código Penal, além dessas que estou tratando aqui no CTB. Também proibido e causa
mais ainda uma sanção severa, quando a pessoa usar uma substância psicoativa que determine dependência. Também muito reprovável sua conduta e causando lesão corporal culposa, receberá essa pena no patamar de reclusão de 2 a 5 anos. E também, se causar uma lesão corporal de natureza grave ou natureza gravíssima. Teremos aqui, então, uma punição mais severa aplicada pelo juiz criminal e nas varas também privativas de delitos de trânsito, essa análise a respeito da responsabilização penal. Esse é um tema muito importante. Inclusive, em outro vídeo, tratado aqui sobre a década de ação pela segurança viária no planeta de 2011 a 2020, esse tema é abordado com algumas estatísticas. Veja que todos os anos, somente no Brasil, temos 400 mil pessoas politraumatizadas decorrentes de acidente de trânsito. Ou seja, do tema referente aqui do artigo 303 do CTB. Se você considerar uma década, só uma década, mas nós temos veículos no Brasil há muito mais décadas, mas se você considerar só a última década, são 4 milhões de pessoas politraumatizadas com sequelas decorrentes de acidente de trânsito. Então, é uma realidade que necessita de um enfrentamento por parte de toda a comunidade, por parte de todo o jurisdicionado, por parte de toda a população. Não só de forma repressiva, mas principalmente de forma preventiva e educativa. Eu espero que você tenha gostado dessas informações e que, mais do que ter conhecimento, que você tenha conscientização e aplique essa teoria na prática. Por isso é bom para você, é bom para todos nós. Até o próximo programa com mais informações.